Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2 pelo projeto Newton. Vou começar fazendo uma retomada do que eu já falei lá na semana passada, né? Já tem algum tempo, então é bom dar uma revisada antes de dar continuidade. Então, hoje eu vou falar sobre sobre o vetor gradiente. Bem, eu já falei, né, do vetor gradiente, mas eu vou voltar a falar do vetor gradiente. E derivada direcional. E aqui vai tocar bem nessa questão aí, número 3, tá? Bem, mas antes disso, vamos só relembrar um pouquinho, fazer uma revisão aqui, né? O que a gente viu na semana passada? Semana passada eu falei com vocês sobre a regra da cadeia e o teorema da função implícita, né? Bem, sobre a regra da cadeia, são dois temas muito importantes, tá, pessoal? Eu preciso revisar isso, inclusive, para chegar onde eu quero hoje. Em relação à regra da cadeia, a regra da cadeia, como eu expliquei na aula passada, é qualquer regra de derivação de composição de funções ou de aplicações, tá? Sempre que eu estou compondo duas funções, duas aplicações ou algo do tipo, eu estou aplicando, sempre que eu estou derivando isso, eu estou aplicando regra da cadeia. Então esse é o nome geral que é dado para esse processo. O primeiro caso que a gente viu é aquele onde eu tenho uma função vetorial vista lá no primeiro ciclo de atividades. Eu tenho uma função de várias variáveis e eu componho. Então, por exemplo, no caso onde eu vou para o R2, só para eu conseguir desenhar aqui no quadro, eu tenho uma função alfa que sai de algum intervalo aqui, vamos chamar de intervalo I, e vai dar algum caminho aqui, tá? Vamos supor que é um caminho assim. Pode ser um caminho fechado, por exemplo, sei lá, uma circunferência. Então, dá esse caminho aqui. Então, eu posso pensar que a minha função alfa é uma função que vai de algum intervalo da reta, é uma função vetorial, né? Então, só tem uma variável e vai aqui no R2, por exemplo. E aí, eu tenho uma outra função, que eu vou chamar de função f, que o que ela faz? Ela tem algum domínio aqui, um conjunto A, tá? Ela tem aqui seu domínio, vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A, e ela é uma função de várias variáveis a valores reais, então ela vem na reta. Então eu tenho uma função f, que vai de um conjunto A, que é subconjunto do R2, por exemplo, pode ser qualquer n aqui, o R2 é só para eu desenhar, mas se for n, bem, essa função também seria do Rn, e aí ela vai em R. Então são os dois tipos de funções que a gente viu aqui no cálculo 2. Bem, o que eu preciso para compor, né? Eu preciso que a curva, que é a imagem da alfa, esteja dentro do domínio da f. Porque desde que isso aconteça, o que a f faz? Ela pega qualquer ponto aqui dentro do conjunto A e associa a ele uma imagem, né? Ela pega um ponto aqui, ponto P aqui, e associa a ele um f de P. Esse P é um ponto xy aqui. Então, desde que a curva esteja dentro do domínio, eu conseguiria fazer essa composição. Ou seja, desde que alfa de I, a imagem do intervalo I, que eu chamo de alfa de I, esteja contida dentro do domínio da função f, que eu chamei de A, eu posso fazer composição. Nesse caso, nesse caso, o que vai acontecer? Desde que eu possa compor as duas funções, eu posso pensar numa nova função. Vamos pensar, o que acontece com a composta? Se eu falo que a composta é f de alfa de t, bem, a alfa de t, ela pega o t e associa a ele um vetor, né? Por isso que ela chama função vetorial. Ela associa a esse t um x de t e y de t. E a função f, que é uma função de duas variáveis,
ela associa isso daqui num z de x e y. Mas se o x e o y estão em função de t, então isso aqui é como se fosse uma função de t, né? Então, no final das contas, quando você compõe aquelas duas funções, uma é de duas variáveis, uma é de uma variável só, como você sai de uma variável, vai para duas e depois volta para uma, se torna uma função real. Então, observe que a função f, ela é uma função que vai do intervalo i, que está na reta, porque é lá que a função mais interna toma valores, e ela vai para a reta. E o que eu estou interessado é em derivar ela, tá? Eu quero saber quem é essa derivada. Derivar isso é derivar f composta com alfa de t, tá? E aí o que a gente viu na aula passada é que derivar isso é calcula a derivada parcial de f em relação a x em alfa de t. Lembra que a regra da cadeia é derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada de dentro. Não mudou nada. O único problema, né? O único detalhe é que produto em espaços vetoriais a gente está falando de produto interno. Então o produto aqui é um pouco diferente, mas a regra da cadeia continua a mesma. Então derivada parcial de f em relação a y aplicada na de dentro, porque f é a mais externa. Produto, e esse produto é interno, estou falando de vetores, com a derivada da mais interna. E aí, o que eu disse para vocês é que esse vetorzinho aqui, ele recebe um nome especial e tem um símbolo especial para ele. Ele é o gradiente de f em alfa de t, produto interno com alfa' de t. Então essa é a regra da cadeia para esse tipo de composição. Vou para o YouTube, ok, Eduardo. Então essa é a regra da cadeia para esse tipo de composição. Eu também falei num segundo caso, tá? Esse aqui é o vetor gradiente. Vetor gradiente. Esse vetor é extremamente importante, ele aparece lá no cálculo do plano tangente. Tem uma pergunta que um colega deixou para mim lá no fórum de dúvidas, naquele fórum que tem no Moodle. Inclusive, vocês fiquem à vontade, tá? Eu respondo. Teve um colega que mandou uma mensagem no domingo, eu respondi na segunda, mas respondo. E aí, sobre a diferença entre o vetor gradiente e o vetor normal. E hoje eu vou tentar mais uma vez tocar nesse tema, tá? Mas vamos lá, esse é o vetor gradiente de uma função. Se você quiser definir, antes mesmo da gente passar para o segundo caso, você pega uma função. Existe vetor gradiente para quem? Funções de várias variáveis a valores reais. Então, qualquer função que você tomar, que vai de um subconjunto do Rn em R, o gradiente de f no ponto x1, x2, xn do domínio. Então, o gradiente é o vetor que eu uso essa notação para ele, é um delta maiúsculo de cabeça para baixo, f de x1 até xn é deriva a função f parcialmente em relação à primeira variável, deriva a função f em relação à segunda variável e coloca nessa ordem, tá? E calcula onde? Calcula no ponto, tá? No ponto x1 até xn. Só não vou escrever aqui, senão vai ficar muito extensa a notação. Isso é definição de vetor gradiente, isso aqui é definição, tá? As propriedades dele é uma coisa, a definição dele é só isso, derivar parcialmente. A definição dele não acrescenta muito, porque derivadas parciais a gente já sabe. O importante dele são as propriedades. Então esse é o vetor gradiente, é exatamente ele que aparece ali na regra da cadeia. Aí, além desse caso da regra da cadeia, eu falei de um segundo, né? Eu vou apagar, na verdade, o quadro 2, só para vocês compararem os dois casos. Eu vou deixar o desenho ali do caso 1. Vou apagar aqui.
Bem, qual que é a outra possibilidade? Esse caso ele é especial para a gente, porque lá no ano que vem, parece que está longe pra caramba, né? Mas já está em dezembro. Lá no ano que vem, quando a gente for falar de integração, vocês aprenderam algumas técnicas de integração no cálculo 1. Por exemplo, a mudança de variáveis, né? O que era a mudança de variáveis? Era você trocar lá um x quadrado por u, aí você tinha o du, era 2x, então você fazia regras de substituição na integral. Aqui também existe isso, nas integrais múltiplas. Só que para fazer isso eu preciso de uma tal de jacobiana, tá? Que é a matriz de mudanças de base, a jacobiana da matriz de mudança de base. E aí, por precisar disso lá na parte de integral, eu vou introduzir aqui esse tipo de regra da cadeia, porque lá ele vai ser importante para a gente. O outro caso, ele é um caso especial, onde a primeira função, ela é uma função de duas variáveis, que foi o caso que eu tratei aqui com vocês, é o caso que eu vou usar lá nas integrais duplas, mas pode ser feito de forma análoga para n variáveis, tá? Você tem uma função aqui, vou chamar de uma função g, que pega um par ordenado uv e a ele associa um x de uv, y de uv. Observa que esse é o único ponto do curso onde eu estou trabalhando com uma função que tem várias variáveis e a imagem é um vetor, tá? Em momento algum eu fiz isso antes. No primeiro módulo as funções tinham uma variável e a imagem era um vetor. E depois, desde então, as funções têm várias variáveis e a imagem é um número. Esse caso especial da regra da cadeia, a função tem várias variáveis e a imagem é um vetor. Só para a gente poder trabalhar essa regra, essa versão da regra da cadeia. Isso daqui, obviamente, faz parte do cálculo. Vocês vão ter mais contato com esse tipo de função no cálculo 3, tá? Ou 4, a depender do curso. Bem, o que é a situação aqui? Você tem um conjunto aqui, que é o domínio desse. Aí você tem o domínio do maior aqui. E desde que a imagem desse conjunto esteja contida aqui, seja um pedaço aqui, tá? Bem, essa é a imagem desse conjunto aqui. Desde que ela esteja contida dentro da imagem desse, tá? Bem, tudo aqui é a imagem, é o domínio da f, tá? Então, você tem uma função g, que vai de um A subconjunto do R2 no R2. Essa é a grande diferença da função g em relação às que a gente estuda. E você tem uma f, que vai de um B subconjunto do R2 em R. Nessas condições aqui, desde que G de A seja um subconjunto do domínio da F, ou seja, um subconjunto de B, você consegue compor. E aí você tem uma função, e olha o que acontece com essa função. Você tem uma função F. Bem, eu estou compondo, né? Então eu estou vindo do mais externo para cá, do mais distante. Então eu tenho uma função F que tem como variáveis U e V. E como que ela é construída? Bem, eu pego a f, que é uma função de x e y, e componho ela com g de uv. Isso acontece muito parecido com aquilo que eu tinha feito no outro caso. U e v vai num x de uv e y de uv. Então você tem f é uma função de x de uv e y de u e v. Bem, mas isso faz com que seja uma função z que depende do u e v, que é exatamente a que a gente está interessado. É assim que essa composição acontece. E aí, se eu tenho uma função de duas variáveis, aí observa uma coisa. Ela sai de duas variáveis e vem em R. Então, para essa função, eu posso perguntar as derivadas parciais. Ela é uma função de duas variáveis a valores reais. Então, faz sentido eu perguntar quem é a derivada parcial da f grande em relação ao u e quem é a derivada parcial da f em relação ao v. E isso, toda vez que eu tenho uma composição, essa composição, a derivada dela é calculada por uma regra da cadeia, é o nome que a gente atribui. E aí vocês comparam com o quadro 1, vai ficar claro o seguinte: aqui eu saía da reta
e vinha na reta, é uma função de uma variável, então eu calculo a derivada em relação a uma única variável, por isso só tem uma derivada. Aqui, o domínio já é um subconjunto do R2, então eu tenho derivadas parciais. Esses são os dois casos do teorema, da regra da cadeia, perdão, que a gente tratou. E aí, o que acontece? Quando eu chego aqui para derivar isso em relação a U, aí é uma regrinha que também é um produto, pode ser escrito via produto interno. Eu fiz isso no outro encontro, aqui eu vou escrever de uma forma que também não é tão difícil de decorar, que é a seguinte: você deriva a f em relação à variável x, multiplica isso pela derivada parcial de x em relação à variável u, mais você deriva a f em relação a y, multiplica isso pela derivada da y em relação a u. Por que talvez essa forma seja mais fácil de vocês memorizarem? Porque tem aquela regrinha que parece muito com uma regra de Leibniz, tá? Você quer derivar f em relação a u. Se você tem alguém no meio do caminho, você deriva em relação a ele e depois tira. O que eu quero dizer com isso? Você quer derivar a f em relação a u. Então no final vai ser, você tem a f que é a mais externa e a g que é a mais interna. Você deriva em relação a x, que é o que você pode, porque f é uma função de x e y, mas aí você quer em relação a u. Então você tira isso. É como isso daqui se comporta muito semelhante com uma divisão, tá? Não é, mas é parecido. Então você deriva em relação a x, pega o x e tira o u. E a mesma coisa em relação ao y, já que f é uma função de x e y, você faz em relação a y, que é o que você consegue, porque f é uma função de x e y, e depois você tira. A mesma coisa em relação ao v, tá? Se você aprendeu a regra da cadeia lá no cálculo 1, olhando para a notação de Leibniz, vai ficar mais claro se você memorizar assim. Você deriva em relação a x de novo, que é em quem você consegue, mas aí você tem que tirar o x em relação ao v, porque é como se cancelasse aqui. É a mesma coisa aqui. Então é assim que se calcula regras da cadeia. Isso é importante nas questões que estão lá no quadro. Quer dizer, nas questões que estão lá na lista. Bem, e só finalizando a nossa revisão, além disso, eu falei para vocês vamos gastar um tempinho com revisão, mas é importante. O que vem depois vai ficar bem mais fácil tendo isso em mente, tá? Essa revisão ela vai gastar um tempinho nosso, mas vai facilitar a hora que eu for apresentar essas duas coisas aqui. Tá bem. A outra parte, que é o teorema da função implícita, é um tema bem complicado, né? Implícita. Eu não falo isso só para ser solidário com vocês, não. Esse é um tema que, no meu primeiro contato com ele, lá nos cursos de cálculo, eu também achava ele um pouco complicado. Depois de um tempo, isso vai mudando, principalmente quando você decide fazer matemática da vida, né? Mas, em todo caso, fica mais fácil com o tempo. Qual que é a ideia do teorema da função implícita? Aquele exemplo da circunferência, ele é sempre o melhor, porque circunferência é uma coisa que todo mundo tem algum contato, né? Circunferência em algum momento da vida. E aí, a circunferência, você olha para ela e fala assim, nossa, como seria bom se fosse uma função, né? Porque você quer calcular a reta tangente, aí ficava fácil, né? Porque se tem reta tangente, se fosse função, você derivava, calculava. Então, tudo que você aprende em cálculo, seria muito frustrante se você aprende um monte de coisa, você aprende a calcular reta tangente, plano tangente, um monte de coisa, aí a pessoa fala para você, ó, mas só serve se for função. Aí você, pô, mas aí a circunferência não vale, a elipse não vale, tem um monte de coisas que não funcionam. Mas, bem, a gente não ia ficar satisfeito com a resposta. Não, circunferência não dá porque não é função. Então, o que a gente faz? A gente tenta construir uma função implicitamente dentro da circunferência. Como que você faz isso? Você observa que, por exemplo, nesse ponto aqui, o que eu posso fazer? Eu escolho eu observo que tem um x associado a esse ponto, né?
Você tem um x em relação a ele. E o grande problema é que se eu construísse como função a imagem, o y em função do x na circunferência, eu teria esse ponto aqui de baixo também. Então o que a gente faz na matemática? Fala assim, não, eu vou esquecer um pedaço e vou procurar condições para que pelo menos aqui na vizinhança desse ponto, isso daqui, ó, esse pedaço da figura seja gráfico de alguma função. Então é isso que a gente faz. Bem, só que aí no caso da circunferência, a pessoa fala assim, não, escolhe a metade de cima. Por quê? Porque eu posso aumentar aqui até aqui e vai ser função. Ou seja, esse é o maior domínio que eu posso dar para essa função. Só que ele é totalmente irrelevante para as coisas que eu quero resolver. Se tudo que eu quero resolver é de caráter limite, basta a vizinhança em torno do ponto para que eu tenha tudo. Eu tenha a derivada, eu tenha todo o estudo que o cálculo me permite. E é isso que é fazer derivação implícita. Ou seja, o teorema da função implícita é dizer o seguinte, a esfera não é uma função, mas você pega qualquer ponto da esfera, você tem um pedaço da esfera que é gráfico de uma função. Então é isso que o teorema da função implícita diz. E ele diz mais, além de dizer que esse pedaço da esfera é uma função, é gráfico de uma função, ele te ensina a derivar lá. Então é o que soluciona o nosso problema de aplicar tudo que eu sei de cálculo para aquilo que não é função. Em condições que são as hipóteses do teorema, eu consigo garantir que aquele pedaço satisfaz todas as propriedades localmente de ser função. Quais são essas? E aí como que isso acontece? Bem, o que é uma circunferência? São os pontos do plano que satisfazem essa equação aqui. Vou escolher de raio 1, tá? O que é uma esfera? São os pontos do espaço que satisfazem essa equação aqui. O que eu quero dizer com isso é, superfícies, em geral, são dadas por equações. Pontos de algum espaço que satisfazem uma determinada equação. E aí, é assim que chega para vocês nos exercícios, e chegou lá na lista, os problemas que envolvem teorema de função implícita, plano tangente à superfície, coisas desse tipo. Ele te dá uma equação. O que o teorema da função implícita te diz é o seguinte, olha, essa equação, ela é curva de nível de uma função de várias variáveis. Sempre é. Porque se você pegar uma função, essa função aqui, ó, essa é uma função de 3 variáveis e isso aqui é a superfície de nível 1 dela. Para cada ponto ser igual a isso aqui a 1k, você vai ter a circunferência de raio raiz de k. Se o k for positivo. Se o k for negativo, não tem solução, né? Então, isso daqui é uma função em 3 variáveis. Então, o que o teorema da função implícita fala é o seguinte, olha, se você tem um ponto que satisfaz essa função, observa que qualquer ponto da esfera, ele satisfaz aqui. Aí tem um detalhe, né? Lá no enunciado eu coloquei que tem que dar o nível 0. Então, se você quer chegar no nível 0, é só você subtrair 1 aqui. Então, aí você tem as condições. As condições que você precisa, para quê? As condições que eu preciso, as condições que eu vou listar aqui, eu vou listar 3 condições. Essas são as condições necessárias e suficientes, na verdade, são as condições suficientes, necessárias não. São as condições suficientes, ou seja, o que eu preciso ter nessa equação para que eu possa, na vizinhança de um ponto, definir o gráfico de uma função e fazer tudo que eu sei lá de cálculo 1. As condições são 3. A primeira, a função f, essa função maior, essa função que pega todas as variáveis e a equação que você tem ao nível 0 dela, é de classe C1. O que é essa classe C1? Mesma coisa que lá no cálculo 1. Ela possui derivadas, deixa eu até escrever aqui, possui derivadas. Bem, é uma função de várias variáveis, então essas derivadas são parciais, né? Possui derivadas parciais. E elas são contínuas. Isso é ser de classe C1. Sempre é isso, tá? Isso aqui você pode ir para qualquer nível de cálculo. C1 vai ser sempre possuir derivadas e serem contínuas. Análise e tudo mais. Segunda propriedade. Bem, você tem um ponto
o ponto que você está interessado em construir uma função lá tem que ser o nível... O teorema pede que seja nível 0, mas como eu já chamei a atenção várias vezes, qualquer nível funciona do mesmo jeito. Mas vamos dizer que está no nível 0. Essa é a segunda condição. E a terceira é que a derivada... Você quer escrever uma função. Então vamos voltar aqui. Eu quero pegar esse pedaço da esfera e escrever ele como função. Quer função de quem? A gente ainda dá essa opção, né? Você quer função que seja função de x? Você quer que seja função... Quem você quer que seja a função? O z, observa. Você tem x ao quadrado, y quadrado e z quadrado. O teorema fundamental, o teorema da função implícita ainda te diz o seguinte: quem que você quer em função dos outros? Você quer que o z seja uma função de x e y? Você quer que o x seja uma função de y e z? Você quer que Bem, vocês entenderam, né? Vocês têm 3 opções aqui. Então, por exemplo, eu quero que o z seja uma função de x e y. Então, a minha terceira condição é que a derivada parcial de f em relação ao z seja diferente de 0. Aonde? Nesse ponto aqui. Por que isso, pessoal? Porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? A esfera, ela pode ser escrita como z em função de x, y em praticamente todos os pontos. Quais os pontos onde não dá? Esse aqui, ó. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui é esse aqui, tá? Esse aqui não dá para você... Se você escrever o ponto 1, 0, não tem nenhuma vizinhança do 1, 0 onde a circunferência eu possa escrever y em função de x. Porque aí não dá, né? O que eu tenho que fazer para colocar o y em função de x? Eu preciso que para valores diferentes do x, eu tenha imagens diferentes lá. Só que a hora que você está bem aqui, aí não dá. Porque os pontos que estão aqui, eles estão, por menor que seja o intervalo, eles são imagens de um ponto em cima e um ponto embaixo. E o que esse ponto tem em comum com esse ponto aqui? É que aqui, a derivada parcial dessa equação, dessa função de 2 variáveis, em relação ao y, dá 0. Por isso que a reta é horizontal. A mesma coisa aqui. Aqui a derivada parcial da f grande em relação ao z é 0, o plano aqui é vertical. Então, essa é a terceira condição. Fez essas 3 condições, bem, agora já é uma função, e você ainda tem a derivada parcial, que é o mais importante para as contas. A derivada parcial de f... Não. Bem, eu escrevi, nessas condições, vai existir uma z, que vai do R2, ou de um subconjunto do R2, né? Em R, que é o que eu queria, tal que z de xy, com essas condições aqui, você consegue uma função z. Essa função z vai satisfazer sua equação, então f de x, y e z de x, y vai dar 0 em todos os pontos, então de fato é uma função que satisfaz sua equação. E a derivada parcial de z em relação ao x é menos a derivada da f grande em relação ao x sobre a derivada do f em relação ao z. E aí aqui aparece uma outra condição óbvia de por que eu preciso de 3. Eu vou derivar por isso, eu vou dividir por isso, então precisa ser diferente de 0. E aqui em relação ao y. Se essas 3 condições aqui são satisfeitas, você consegue fazer tudo de cálculo, mesmo com superfícies que não são funções. Por acaso, qual a diferença entre teorema da função implícita e derivada implícita? Não tem, Jerry. Essa que é a coisa mais interessante. Derivar implicitamente é o que eu consigo explicar em cálculo 1. O teorema da função implícita ele não é dado para vocês no cálculo 1 porque ele depende de quê? Função de várias variáveis. Mesmo no caso mais simples, essa daqui. Quem fez cálculo 1 e viu derivação implícita no cálculo 1, derivava isso aqui implicitamente lá já. Por que o professor lá não falou do teorema da função implícita? Porque para eu falar do teorema de função implícita dessa, eu preciso de uma função de 2 variáveis. Eu preciso falar de derivada parcial da função em relação a uma das variáveis. Então, são termos que no cálculo 1 não existem. Então, apesar de vocês usarem o teorema da função implícita lá no cálculo 1 para esse tipo de situação,
O professor não podia dar o teorema, porque as condições do teorema dependem de conceitos que são de cálculo 2. Mas na prática, a derivação implícita de cálculo 1 é a aplicação do teorema da função implícita dentro do cálculo 1, sem falar de gradiente, essas coisas. Ficou claro? Então vocês já conheciam isso nesse caso aqui. Só não foi enunciado, porque para enunciar eu tenho que falar de uma função de duas variáveis de derivada parcial. E desses são dois conceitos do cálculo 2. Então é mais fácil lá no cálculo 1 fazer só na prática do que entrar no tema. Só que aqui você consegue fazer mais, né? Porque aqui, além de você ter o caso de uma equação em duas variáveis, você ainda tem um caso de 3 variáveis. E esse, de fato, não dava para fazer lá no cálculo 1. Tudo certo até aqui? Conseguiu entender, Jerry? Tudo certo? Tranquilo? Então vamos para... Gastei 40 minutos de revisão, mas agora a coisa vai andar, vocês vão ver. Bem, eu já falei para vocês do vetor gradiente, né? O que eu quero falar agora não é definir ele, é falar da propriedade mais importante dele, e aí vai responder a pergunta que um colega deixou lá para mim de qual é a diferença entre vetor gradiente e vetor normal. Bem, qual que é a característica do vetor gradiente? A característica do vetor gradiente é a seguinte, tá? Pega lá uma superfície. Você tem ali uma superfície, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Tá. Essa superfície, ela tem... Eu posso escrever z como uma função de x, y. Eu vou fazer até o caso mais geral, tá? Para vocês verem que isso não é uma coisa restrita aos gráficos. Pega lá um feijãozinho. E aí você tem uma equação para isso, tá? Isso é uma equação f de x, y e z, que é igual a um k aqui, tá? Bem, a gente viu que superfícies, mesmo as superfícies fechadas, as esferas, elas podem ser dadas como superfícies de nível de uma equação de 3 variáveis. Bem, qual que é a propriedade geométrica do vetor gradiente que é muito importante? Se você pegar um caminho sobre a superfície, ou seja, você pega... Pensa, por exemplo, esse que eu desenho aqui, que tem essa curva aqui na parte da frente, né, e está pontilhado lá atrás. Você pode pensar que isso é uma curva, tá? Uma curva alfa de t. Isso aqui mora no R3, claramente, né? É uma superfície, então é um x de t, y de t e z de t. Tá? Então, isso aqui, essa curva aqui é exatamente esse que eu fiz. Tá? Eu posso parametrizar essa curva que está sobre a superfície. E qual que é a propriedade dessa curva que mora na superfície? É que como ela mora na superfície, ela satisfaz essa equação. Todo ponto da superfície, quando você coloca aqui, dá k. Em particular, essa curva alfa aqui, quando eu colocar aqui, dá k. Certo? Então você tem que f de alfa de t é k. É k em toda a superfície, vamos chamar a superfície de S. Alfa de um intervalo aí que parametriza aquilo está dentro do S. Se dentro do S é constante igual a k, dentro de algo que está dentro do S também vai ser. Então, de fato, isso aqui acontece. Bem, isso aqui é uma regra da cadeia. Então eu sei derivar, mas o lado de cá é uma constante. Eu vou derivar dos dois lados em relação a t. Quando eu derivo desse lado em relação a t, eu já sei o que dá. Acabei de fazer essa revisão. Isso aqui é o gradiente da f em alfa de t vezes o alfa' de t. Mas quando eu derivo k em relação a t, k é uma constante. Isso dá zero. Tranquilo? Isso é o que vocês viram lá quando derivada da função inversa. Só que aqui é dá zero e lá dava 1. Bem, mas o que isso está dizendo na prática? Isso aqui é meio óbvio, mas a implicação disso é relativamente importante, que é a seguinte: esse cara,
ele é o vetor tangente da curva. Ou seja, por exemplo, aqui, deixa eu tentar desenhar ele aqui. Ele é o vetor tangente da curva, tá? Ele está aqui. Esse vetor, alfa', ele é esse vetor. Bem, ele é um vetor tangente da curva. Em particular, nesse ponto aqui, esse vetor mora no plano tangente da superfície. Porque, olha, todos os vetores tangentes, os vetores que estão no plano tangente, eles nada mais são do que vetores que vêm de curvas que pertencem à superfície. Então, esse vetor aqui, ele mora num plano que é o plano tangente. Por quê? Porque se a curva está na superfície, naquele exato ponto o vetor é tangente à curva e, em particular, à própria superfície. Então, ele mora no plano tangente. Dá para ver isso? Vocês estão conseguindo entender? Eu tenho uma curva que está na superfície, e esse é o plano tangente na superfície naquele ponto. Então, o vetor tangente à curva, ele também é tangente à superfície. Então, o que eu estou dizendo é, esse vetor aqui, ele é quem? Ele é o vetor que é perpendicular ao plano normal. Então, de fato, aquilo que eu falei para vocês lá na aula sobre o teorema da função implícita, ele é consequência simplesmente da regra da cadeia. Dado uma superfície, o vetor normal a essa superfície é o vetor gradiente, só que é o vetor gradiente da superfície estendida. Ou seja, no caso de função, que era aquele assim, o que é a função estendida? É você olhar para a função f de x, y e z, que é uma função de xy. Que é aquela que você obtém, que isso aqui dá zero, que é exatamente a que você obtém fazendo f de xy menos z igual a zero. Então essa daqui, sem igualar a zero, é a f grande de x, y, z. Bem, por que disso? Porque quando você olha para o vetor gradiente de uma função de duas variáveis, ele é um vetor que está no R2 e não no R3. É por isso que gera dúvida. O vetor gradiente, ele é perpendicular à superfície ou não? É, se você olhar daquele jeito lá, a função de três variáveis. Agora, se você pegar essa função aqui, quem que é o gradiente dessa função? Esse vetor pode ser o vetor perpendicular de um plano? Não, esse vetor mora no R2. Quem que esse vetor é perpendicular? Pela mesma construção, esse vetor é perpendicular à curva de nível. Quando você olha para as curvas de nível dessa função, são circunferências. Circunferências moram no plano. Esse vetor gradiente ele é perpendicular aqui, porque ele mora no plano. Agora, se você quer o perpendicular a essa superfície, aí você precisa estender a sua equação fazendo f de x, y, z igual a x² mais y² menos z. Agora, essa daqui tem como superfície de nível zero o paraboloide, e o gradiente dessa é sim o vetor normal ao plano no ponto. Ficou claro? Então essa é a propriedade do vetor gradiente. Olha, caiu na prova semestre passado. Há várias aplicações onde eu associava geometricamente propriedades do vetor gradiente. E, por meu desespero, eu não esperava que isso acontecesse, foi uma questão que, sei lá, 80% deixou a questão em branco. E a única coisa que eu pedia era para que mostrasse, sei lá, que determinado vetor era o vetor normal à superfície. Então eu peço encarecidamente que vocês associem isso. Eu falei vetor normal à superfície
que você vai fazer? Você escreve a superfície como a curva de nível de uma função de 3 variáveis e calcula o gradiente dessa função f grande, sempre usa um f grande para você diferenciar das funções de 2 variáveis lá. O gradiente dessa função de 3 variáveis é o vetor normal, tá? Isso é uma aplicação mais imediata do vetor gradiente. Nas curvas de nível, esse vetor mora no R2. Nas superfícies de nível, é um vetor que de fato mora no R3 e é ele que vocês precisam. Então, imagino que todos já fizeram a questão 1 da lista. A questão 1 da lista era basicamente isso. Pega aquela equação, passa tudo para um lado, igual a 0, verifica essas condições aqui, calcula o gradiente, e aí tá. O vetor gradiente ele é perpendicular, deixa eu voltar aqui, tá? Aproveitar. O que eu estou dizendo, a conclusão, observe que a curva que eu peguei foi uma curva qualquer, não fiz nenhuma restrição. Isso significa que o gradiente da f é perpendicular à superfície S. Sendo perpendicular, é ele que dá o plano tangente e é ele que dá a reta normal. Plano tangente pega o ponto, pega um x, y, z, subtrai do ponto, faz interno com ele. Equação do plano saiu. Reta normal, pega o ponto e soma esse ponto múltiplos do gradiente. Equação da reta normal também saiu. Essa é a questão de número 1 lá da lista. Essa é a questão que, assim, não podem errar, tá, pessoal? Porque isso é a coisa mais importante de toda a teoria de gradientes e superfícies de nível. Essa é aquela questão, assim, tem coisas mais difíceis, mas essa tem que ser, pelo menos isso vocês têm que sair do curso de cálculo 2 compreendendo bem, tá? Ok, e aí vamos às derivadas direcionais agora. Como eu disse, depois da revisão ficava tudo mais simples. O que é a derivada direcional? Isso vai ajudar vocês a resolverem a questão 3. A derivada direcional é a pergunta mais óbvia, que é: por que eu escolho as direções x e y para tomar derivadas parciais? O que elas têm de especial? Nada. Tá? É a mesma coisa do, sei lá, de Greenwich, tá? Por que eu escolho ele como referência? Nada, não tem nada de especial entre ele e qualquer outro. Então, a mesma coisa são as direções. Quando a gente calculou derivadas parciais, o que eu falei foi o seguinte: você fixa um x0, por exemplo, aí com o x0 você tem um plano que corta aqui. E aí a derivada parcial é a derivada dessa função. Ou seja, é uma derivada na direção do vetor canônico. Aqui é o 0, 1. Né? Porque aqui eu estou variando só no y. Ou seja, eu fixo a direção 0, 1, esse é um vetor, e eu escolho essa direção. É a direção das retas que são paralelas à reta dos valores de y. Né? São todas as retas paralelas ao eixo y. Por outro lado, eu posso fixar um y0, escolher a direção E2, que é a direção que vai paralela à direção do eixo x, então 1, 0. Então são duas direções nas quais eu posso calcular. E aí, quando eu calculo derivada de f na direção do primeiro, tá ruim isso daqui, tá, pessoal? Porque classicamente esse é o E1 e esse é o E2. Se alguém que fez álgebra linear me ver trocando esses nomes, vai ficar muito chateado, então eu vou corrigir ali. Quando você deriva, porque é um nome clássico, tá? É canônico. Quando você deriva na direção desse vetor, vou denotar assim, ó. Eu estou derivando a função sobre a direção do vetor E1. Isso é o que a gente chama de derivada de f em relação a x. Derivada parcial de f em relação a x, que é dada pelo aquele limite lá. Pega o x, dá um incremento, deixa o y fixo, subtrai, corta pelo incremento, faz o incremento ir a 0. Tá?
Isso é uma notação e é essa notação que eu vou usar para as derivadas direcionais. Quando eu pego em relação à direção do E2, isso é o que a gente vai chama desde lá do começo do curso de derivada parcial de f em relação a y, que é aquele limite. Eu pego o f, deixo o x fixo, dou um incremento no y, subtraio o xy, divido pelo incremento e faço o incremento e a zero. Mas aí, como eu disse, né, ela não tem nada de especial, tá? Se eu escolhesse um outro vetor, pensa num vetor u aqui, eu vou começar com ele unitário. Por que que eu vou começar com ele unitário? Unitário significa que o módulo dele é 1. Tem como achar a derivada? Tem. É assim que é para fazer lá, né? É isso mesmo que a gente vai fazer daqui até o final da nossa aula. Entender como que eu posso pegar a derivada direcional usando o plano tangente. Escolhe um vetor. Porque eu vou tomar ele unitário. Por que eu vou tomar ele unitário? Vetores unitários, eles têm a função de dar uma informação de direção apenas. Eu esqueço o tamanho, tá? É claro que esse vetor, se eu derivasse sobre o vetor 10.000 e 0, a direção ainda seria a mesma. Só que o módulo alteraria valores, e isso me incomoda. Então, eu peço que ele seja unitário, porque a única informação que eu quero é qual que é a direção que eu estou tomando. Por quê? Porque eu quero que o tamanho da derivada esteja associada unicamente ao quanto a função varia. Se você colocasse um vetor que não é unitário, você teria o tamanho do vetor associado ao tanto que a função varia. E aí eu não posso dizer se a função está variando muito ou se o meu vetor é muito grande. Então, para não ter esse problema, eu fixo que o vetor tem tamanho 1, e se a derivada for grande, é a função que está variando muito, porque o módulo do vetor está fixado. Então, pensa esse vetor aqui. O vetor, não conheço muitos vetores unitários além daqueles dois, eu vou escolher esse daqui. Essa aqui é a direção 45 graus, tá? Você vai lá no plano. Aqui é a direção do E1. Aqui é a direção do E2. Aquela ali é a que está aqui em 45 graus, tá? Essa é o π sobre 4, né? Então, você escolhe essa direção, por exemplo. E aí, essa direção, você traz para esse ponto aqui, ela te dá uma linha sobre os... que é uma linha que está aqui no meio, tá? Ela divide a direção x e y ao meio ali, tá? 45 graus com qualquer uma daquelas direções. E aí a função tem uma certa variação sobre a direção x, outra sobre a direção y, e eu quero saber o que acontece nessa direção que é meio x, meio y, né? Que é basicamente a linha identidade. A ideia é a mesma, tá? Para definir é a mesma coisa. O que você faz? Você quer derivar a função f na direção daquele vetor u lá. Deixa eu reescrever aqui para os colegas que estão no chat não ficar perdido. O u é o raiz de 2, 2, raiz de 2, 2. Aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero derivar a função f na direção do vetor u. Não na direção do x, não na direção do y, mas nessa direção aqui que é o meio do caminho. Como é que eu faço isso? E aí num x0 e y0, tá? Só para começar, depois a gente vai fazer em pontos quaisquer e esquecer esse x0 e y0. Eu vou fazer o limite, eu pego a função f, bem, aí eu somo, observa, aqui está o plano. Eu quero ir nessa direção aqui, que é a direção do vetor u. Então o que eu faço? Eu pego o x e somo com um múltiplo desse cara aqui, um hzinho. Então h que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Aí eu pego o y e faço a mesma coisa. O mesmo h, tá? O incremento é o mesmo. Aí eu subtraio o f no ponto e divido pelo incremento, faço o incremento e a zero. Isso é exatamente a mesma coisa que você faz nas derivadas parciais.
A única diferença é que nas derivadas parciais são os canônicos. Como são os canônicos, o incremento acaba aparecendo só em um dos lados. Porque quando é a derivada parcial em relação a x, você tem 1 e 0, então não aparece ninguém aqui. E quando é em relação ao y, é 0 e 1, não aparece ninguém do lado de cá. Mas a coisa é a mesma, essa é a definição. Só que, essa é a definição de derivada direcional, só que de novo a nossa regra da cadeia deixa tudo muito mais fácil, tá? Por quê? Derivar naquela direção ali, nada mais é do que fazer f. Pega essa função aqui, ó, alfa de t, desculpa, para ficar mais didática, mais fácil eu começar pela alfa. Pega essa daqui, t, raiz de 2 sobre 2, t, raiz de 2 sobre 2. Se você compor f com alfa de t, você está tendo exatamente isso, certo? Só que agora chama h, tá? Chama t aqui, ou você faz assim. Isso que está escrito, esse pedaço aqui, é f composta com alfa de h, para ficar certinho, né? Tá, só preciso... Tem que melhorar aqui. Coloco o x0, né? Porque eu preciso passar no x0. x0 mais t raiz de 2 sobre 2. y0, agora sim vai dar certo. t raiz de 2 sobre 2. Agora sim, né? Essa que está aqui é f de alfa de h. E essa daqui é f de alfa de 0, né? Concorda? Porque quando h é 0, isso daqui se anula, esse pedaço aqui se anula, esse pedaço se anula, fica só o x0 e y0. Sobre h, limite, quando h vai a 0. Pô, mas isso aqui é a derivada, né? Isso aqui é a derivada de uma função composta aqui em relação a h. Então isso aqui é a derivada de f em relação... desculpa. Isso aqui é a derivada de uma função f em relação... Essa derivada é normal, né? Em relação ao t, tá? Vamos colocar assim. Isso aqui a gente já sabe calcular por regra da cadeia. Então, quem que é a derivada direcional? Agora tudo vai ficar mais simples, tá? Bem, a derivada direcional de f em relação a uma direção u, ela é aquela regra da cadeia. Bem, eu chamei lá de f de t, né? Só que para derivar isso, você faz... Chamei de f de t. Mas para fazer isso, você calcula o gradiente de f e faz interno com a alfa de t. F alfa t é a derivada disso em relação a t. Mas a gente viu pela regra da cadeia que isso é o gradiente da f, calculado em alfa de t, interno com alfa' de t. E em que t que eu estou calculando? Bem, é o t igual a 0, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Eu quero essa derivada coincide com a derivada dessa função em t igual a 0, que é quando o h aqui é 0, tá? Então isso aqui é em t igual a 0. Então essa derivada direcional dá o gradiente de f em alfa de 0 vezes o alfa' de 0. Bem, mas quem que é o alfa? O alfa não disse que era x0 mais t vezes lá. Estou usando esse exemplo, mas eu vou generalizar, tá? y0 mais t. Não era isso? Se essa é a f, essa é a alfa, quem que é o alfa'? A alfa', as constantes vão embora, ficam só as constantes, né?
E aí vai ser constante em todo ponto, em particular no zero. Então, alfa' de zero é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Ué, mas esse daqui eu já conheço. Esse é o próprio u. Então, quem que é a derivada direcional? É o gradiente da f no alfa zero. Bem, o alfa zero também eu sei quem é, né? Quem que é alfa zero? Alfa zero é zero aqui. Então é o gradiente no próprio x0 e y0, produto interno com o u. Desde que o u seja unitário, tá? Isso não vale quando não é. Então agora eu vou definir aqui. Isso vale em qualquer direção, tá? Eu escolhi a direção raiz de 2 e 2, só para exemplificar. Você escolhe um vetor qualquer. E aí eu vou dar uma dica lá para a questão da lista. Pega um vetor u. Esse é um vetor AB, tá? Ele dá uma direção. Eu quero calcular a derivada nessa direção. O que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou normalizar ele. Eu vou deixar ele com tamanho 1. Então eu vou pegar u e vou cortar pelo módulo de u. Que na prática é você tomar a quadrado mais b quadrado e b a quadrado mais b quadrado. É assim que você normaliza um vetor, até porque a norma de AB é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Você pega esse vetor. Aí você tem lá uma função. E aí você quer a derivada direcional de f na direção do vetor u. Então você tem que unificar e aí você faz gradiente da f no ponto, produto interno com u'. Essa é a derivada direcional. Pera, pessoal, mas eu disse que ia ajudar na questão da lista, não ajudou nada, porque lá eu só tenho o plano. O que acontece no plano, pessoal? Pega uma função, vou fazer uma questão muito parecida com aquela, só que a versão simples, né? Lá dá um pouquinho mais de trabalho. Vou deixar aquela informação lá no meio do quadro. Pegar o nosso exemplo clássico. X² mais y². Escolhe um ponto, tá? Ponto vai ser o ponto 1, 2. Esse é o ponto, tá? Agora escolhe uma direção. Lá tem tudo isso, tá? Tem uma função, tem um ponto onde é para você considerar e tem uma direção. Considera uma direção. Direção vai ser... deixa eu ver. Direção... 3 e 4. Essa é boa, né? Direção 3 e 4. A direção do vetor u, tá? E aí... Bem, mas aqui eu estou dando a função. O pessoal lá não tem a função. Bem, vamos encontrar o plano primeiro. Qual que é a equação do plano aí? É z igual, isso é função. Então, se é função, é z, derivada parcial de f em relação a x no ponto, né? Em 3, 4. Que multiplica x menos x0 mais derivada parcial da f em relação ao y, que multiplica y menos o y, desculpa, x0 é 1, tá? Aqui embaixo é a direção. Esse aqui seria o a e o b do quadro 2. X menos 1, y menos 2, e mais a função no ponto, né? Então, f de 1 e 2. Aí eu chego no plano, né? Porque a hora que eu derivar aqui, vai ficar. Deriva parcialmente em relação a x, dá 2x. E aqui também é 1 e 2. 1 e 2. Que eu nem escrevi, mas é 1 e 2 também. Bem, esse é o ponto que eu quero o plano, tá? E essa é a direção. Então, esse aqui seria o a e o b lá do vetor direcional. Então, x0 e y0 é 1 e 2. Então, esse aqui é 1 e 2. E aqui também no 1 e 2. Bem,
Deriva parcialmente em relação a x, dá 2x, calcula no 1 e 2, vai ficar só 2 vezes 1, né? Então fica 2. 2x menos 1. Mais, agora deriva em relação ao y, dá 2y, calcula no 2, dá 4. 4 que multiplica y menos 2. E calcula a função no 1 e no 2. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 5. Beleza. Agora olha o que eu vou fazer com essa questão. Deixa eu só encontrar o plano aqui final. Vou escrever bem do jeito que está lá. Se você passa para lá, vai ficar z menos 2x menos 4y. Aí fica menos 2 com menos 8, menos 10, mais 5, menos 5, passa para o outro lado 5, né? Tá. Então esse plano aqui. Tá, só que aí eu não quero que as coisas sejam muito fáceis para vocês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso. E eu vou apagar isso. E só isso aqui que eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês, olha, o plano tangente é esse. O ponto é esse. O vetor, a direção é essa. Direção. E aí eu quero que você se vire e resolva a questão. Bem, mas isso já é mais do que suficiente, tá? Porque quem são as derivadas de... Quem que é o gradiente, tá? Bem, o gradiente no ponto... Eu apaguei rápido, mas se você puxar na sua memória, é 2 e 4. E como que eu estou fazendo isso? Eu estou usando a informação lá? Não, estou olhando só para cá, tá? É só isso que eu estou usando. Por quê? Porque isso daqui, se você lembrar, o vetor normal, ele é dado como derivada de f em relação ao x, derivada de f em relação ao y e menos 1, porque é uma função. Então aqui tem 1. Observa, A, B e C. Ou ao contrário, né? A, B e C. A, B e C. Só que aí o que você está chegando, você tem, aqui está 1. No x está menos 2. No y está menos 4. Você quer fazer menos 2, menos 4 e 1 virar isso. Só multiplicando por alguém, porque esses dois vetores eles são paralelos. Então o que está acontecendo? Eu estou multiplicando daqui para cá, eu estou multiplicando por menos 1. Então o meu gradiente é 2 e 4, está lá. Então quando você olha para os coeficientes do x, y e z, a única coisa que você tem que fazer para sair desses coeficientes, quando você tem um plano ax mais by mais cz mais d igual a 0, para encontrar, bem, você tem a, b e c como um múltiplo da derivada de f em relação a x, da derivada de f em relação a y e de menos 1, porque é uma função. Tá? Toma muito cuidado com isso. É uma função, então é menos 1. Se não fosse, era aquele outro lá. É uma função. Bem, mas lá no z está aparecendo 1. Então você já sabe quem que é o lambda. O lambda é menos 1, para corrigir o sinal. Então, você consegue encontrar derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Ok, então o gradiente está aqui. O que falta? Eu preciso que esse vetor seja unitário, porque eu tenho que vir para cá, ó. Gradiente saiu. O gradiente 2 e 4. Qual que é a direção? É a direção dada por AB. Esse vetor é unitário? Não. Então o que eu faço? 3 dividido. Bem, todo mundo sabe qual que é a hipotenusa desse triângulo, ela é 5. Acabou, tá? Isso vai dar, aí faz o interno, vai dar 6 mais 16 sobre 5, isso, no nosso caso isso daria
22/5. Então entende que todas as informações estão lá? As informações estão dadas, o plano está lá. Se você tem o plano, você tem um gradiente. Se você tem um gradiente e tem um vetor direcional, você tem a vetor direção. De R, entendeu? Eu vou responder essa pergunta, vocês vão só ver se o de R entendeu. Entendeu como é que chega? Não, não era o de R não, desculpa, era o Lian. Lian, entendeu como é que chega? Entendeu que eu não volto para a função? Eu deixei a função aqui para vocês entenderem como que era a construção, tá? Mas não precisa da função. O que você precisa já está aqui. Se você tentar recuperar a função, você não consegue, tá? Nem nesse caso mais simples aqui. Esse plano tangente não é plano tangente só daquela função. Ele é plano tangente de um monte de outras funções que são perpendiculares àquela. Então, não volta. Tá, então acho que isso responde a pergunta do Lian, ele confirmou. Respondi também a pergunta do Jerry sobre a diferença entre implícito e derivado implícito. Bom, vou pegar a lista de exercícios de vocês aqui. Questão número 1, pessoal. Tá tranquilo, né? Vamos lá. Tá tranquilo agora. Já falamos dela muitas vezes. Você tem ali, ó, 3 variáveis. Pega a função. Escreve uma função de 3 variáveis que aqueles pontos ali dá 0 nela. Passa aquele 1 para o outro lado. O ponto tá ali claro. Pega o gradiente, calcula no ponto a equação. Quando você pegar o gradiente de uma função que tem essa cara aqui, subtraído 1, você vai calcular o gradiente, são 3 variáveis, x, y e z. E aí, quando você calcular nesses pontos, esse vetor vai ser o seu vetor normal, tá? E com ele você vai conseguir plano tangente e reta normal. A 2 aqui é o teorema da função implícita. De novo, ó, você tem uma coisa aqui em 3 variáveis, aí você vai subtrair esse, vai falar assim, olha, nesse ponto dá 0. Primeira condição do teorema da função implícita. Essa função é de classe C1? Essa função é de classe C1, tá? Porque aqui é um polinômio e uma função trigonométrica composta com polinômio. Ou seja, é contínua, é derivável, é de classe infinita, tá bem? Aí, quando você conferir isso, o que você ainda vai ter que conferir? Deriva em relação ao z. Observa que você quer uma função que dependa de x e y, então você quer o z. Deriva essa expressão em relação ao z. Verifica nesse ponto aqui se isso dá diferente de 0, porque você vai ter que dividir por ele, né? Então, se der diferente de 0, está nas condições, aplica o que eu disse no começo da aula de hoje. Questão 3. Ó, é só olhar com cuidado, você já vê o gradiente, tá? Se você pensar um pouquinho, você calcula o gradiente dessa função aqui de cabeça. Bateu o olho, como eu acabei de dizer. Se você olhar aqui bem, ó, no z não está aparecendo -1, está aparecendo outra coisa. Então, dá para você fazer essa conta aí de cabeça agora, tá? Aqui tem uma regra da cadeia também. Se vocês não estão cientes aí de qual que é a função, a tangente é o x sobre o y, tá? Essa é a função de 2 variáveis que você tem. X sobre y e você vai compor lá. Então alguém fez uma pergunta ali, deixa eu só ver. Tá, é o do atrasado. Estamos atrasados não, pessoal. A gente vai conseguir... comentário aqui, antes de eu voltar na lista aqui. Hoje eu tô mais de papo com vocês. Duas coisas que eu descobri, tá? Fazer a disciplina pela segunda vez, para quem está fazendo a disciplina pela segunda vez, é bom pro professor também, tá? Eu descobri vários atalhos no curso, então eu tô achando o máximo dar o curso. É a segunda vez que eu dou no modelo do projeto, então acaba que quando você está ministrando a disciplina pela segunda vez nesse modelo, você consegue fazer as coisas de uma forma mais eficiente, na minha opinião. Quem fez aí comigo, diga se eu estou melhorando ou piorando, mas diga depois, tá? Porque eu não quero ser... Eu ainda vou almoçar hoje. Professor, tem uma pergunta sobre os gráficos. Geralmente, quando faço algum cálculo, eu costumo plotar o gráfico no GeoGebra para não ficar só na abstração. No entanto, quando eu tento plotar algumas funções de 3 variáveis no GeoGebra, elas não aparecem. Poderia me dar... Pois é, pessoal, na verdade isso acontece comigo também, foi a pergunta do Lian. Teve uma aula, não sei se foi na manhã ou na tarde, que eu tentei colocar
uma função no GeoGebra de 3 variáveis, e aí ele não aceitou. Eu tentei, e aí eu vi, por exemplo, se você coloca lá no GeoGebra x² mais y² mais z² igual a 1, isso vai dar a esfera, bonitinho. Se você coloca x² mais y² mais z² mais xyz, o GeoGebra não mostra nada. Eu não sei por que isso acontece, tá? Eu acho que tem alguns casos que o GeoGebra não verifica como uma superfície. E como eu só consigo ir até 3 variáveis, eu acho que tem alguns casos que, por causa de indefinições, tá? Lugares onde eu não consigo colocar plano tangente, coisas assim, eu acho que em casos de superfícies, o GeoGebra tem dentro dele um banco de superfícies, não necessariamente ele desenha o gráfico. Acho que quem entende um pouquinho de computação sabe a diferença, que é, quando você coloca uma coisa que ele verifica como uma superfície do banco de dados, ele mostra a superfície. O que é diferente dele realmente desenhar ela no R3, que é você calcular ponto a ponto, fazer aproximações e depois gerar uma superfície. Isso é muito mais complicado, então eu acho que esse é o problema, tá, Lian? Eu acho que o GeoGebra, superfícies, ele não desenha, ele não gera lá em uma quantidade gigantesca de pontos e faz uma superfície passar por eles. Ele se trabalha com um banco. Essa é a minha teoria. Não, quer dizer, minha teoria não, né? A minha conjectura. Não tenho certeza se é isso, mas isso acontece. Eu já tive problemas com uma série de equações também. Então, isso foi a conclusão que eu consegui chegar em por que isso acontece, tá? E aí eu não sei como resolver. Tem um outro programa, para quem gosta de desenhar, para quem gosta de fazer simulações computacionais, é esse aqui, ó. Save Math. Pode mostrar aí o meu... Eu não vou abrir, não. Esses... Tá meio ruim de ver aí, né? É o Save Math. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. A gente tem um tempinho aí, eu vou abrir aqui. Ele é meio lento para carregar, tá? Mas ele calcula ponto a ponto. Eu acho que talvez com ele você consiga desenhar, tá vendo? Nem abriu ainda. Ele é um programa um pouquinho... Mas ele roda, tá? Não sei se vai dar tempo não, mas ele geralmente não abre em linha de comando, ele abre como uma página do seu navegador padrão. E aí nele, se você procurar alguns tutoriais, você consegue fazer, e ele eu sei que gera, porque ele realmente faz esse processo computacional, de calcular uma quantidade gigantesca lá de pontos e passar a superfície, não é por bancos, então ele é um pouco mais eficiente nisso. E pessoal, quem ainda não usa o GeoGebra, tá? Comecem a usar, ele ajuda bastante vocês a entenderem essas questões, tá? E o GeoGebra, ele tem a vantagem de como ele é aberto. Se você for lá no GeoGebra e pesquisar, por exemplo, plano tangente, vai ter um monte de gente que fez animações e um monte de coisa sobre plano tangente e deixou lá. E aí vocês conseguem mudar os parâmetros, curva de nível também, tudo isso você consegue encontrar lá. O cálculo 2 tem essa vantagem de ser bem visual, tá? E aí ajuda um pouco a entender os conceitos. Aí tá abrindo ainda. Isso aqui é o GeoGebra AB. Vamos lá, o que eu queria comentar com vocês era sobre essa questão 5. Então, como eu disse, a questão 4 é uma regra da cadeia. Para quem ainda não conseguiu visualizar, você tem que calcular uma regra da cadeia, onde a função mais externa é o arco cuja tangente é x sobre y. E aí você vai derivar, levando em consideração o tempo onde A é igual a 6, AB é igual a 6 e CB é igual a 8, tá? Então dá para fazer. A questão 5 é a introdução do conteúdo da semana que vem, que a gente vai falar de otimização. Pega essa função aí, tá? O que é para vocês fazerem na letra A? Deixa aí o enunciado. Vou dar uma dicasinha aqui bem rapidinho para ela. Deixa eu só escrever a função. Y menos 1, x² mais y². Essa é a sua f. Dica de final de ano aí para essa função, tá? O que é para fazer nela? Letra A. Vou só deixar indicado aqui. Deriva ela em relação calcula o gradiente igual a 0. Em outras palavras, tem que resolver esse sistema aqui, ó. O que esse sistema é na prática? Bem,
Calcular uma derivada parcial não tem nada demais, né? Vamos em relação a x, você fica... Bem, em relação a x, y menos 1 é constante, então fica y menos 1 vezes 2x. 2x, y menos 1 igual a 0. E aí, em relação a y, aí tem uma regrinha do produto, né? Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Isso daqui não é... Eu estou derivando porque, obviamente, essa questão não está aí para ver se vocês sabem derivar parcialmente. Vocês já fizeram coisas bem mais complicadas em relação a isso. Não é nem cola, não. É só para vocês entenderem. Tem que resolver esse sistema, tá? Tem que resolver esse sistema. Não vou dizer que é muito fácil, mas essa daqui é o primeiro passo, que ajuda bastante. Porque quando você tem um produto dando 0, então você sabe que um dos fatores, pelo menos um dos fatores tem que ser 0. Então isso aqui vai dar... Como vocês precisam zerar os dois, zerar esse vai ajudar a entender como é que esse daqui funciona, tá? Quando você resolver aqui, você vai ver que tem alguns pares. Que não é difícil, né? É bem óbvio aqui quem é que faz esse produto zerar. Aí você tem que usar esses pontos aqui para ver quem é que você consegue zerar em cima e embaixo. Vai dar uma quantidadezinha de uns pontos lá, que são 4 ou 5, algumas coisas assim. Pontos, tá? É diferente, não é? O x... vamos... Deixa eu tentar explicar. Se você chegar que o x é 0, então você não é simplesmente x0, você precisa do ponto, tá? É 0. Bem, com x igual a 0, quais que são os possíveis valores de y? Entende? Você tem que fazer essa... Observa que se o x é 0, essa aqui já anulou. Aí você vem pra cá. Bem, eu estou dizendo que o x é 0, então isso aqui dá 0. E isso daqui dá 0, né? Bem, mas essa já está zerada. Isso daqui é 0. Quem que é o y? Equação de grau 2 em y. Dá para ver que vai ter dois valores para o y aqui, né? Tá claro isso? E aí os dois vêm aqui. Ó, de novo. Se você anular o x, essa primeira linha já deu 0. Ok, tá? Aí, como você está dizendo que o x é 0, isso daqui deu 0. Aí você quer resolver isso daqui. Tem mais de uma solução, o que significa que tem mais de um ponto com x0. Você vai ter, como é uma equação de grau 2 em y, você vai ter duas opções em y. Com essas duas opções você vai gerar dois pontos. 0 e x1, 0 e x2. 0 e y1, 0 e y2. Onde y1 e y2 são as raízes dessa equaçãozinha aqui, tá? E aí você vai ter, bem, tem outra opção, né? E se o y é 1? Se o y é 1, essa se anula. Quando o y é 1, isso aqui vai dar um valor x. Não, x é ruim. Vai dar um valor qualquer. E aí você vai ter, de novo, algumas opções aqui para o x nessas condições. Tem que encontrar todos esses pontos. Encontrou todos eles, a questão letra A acabou, tá? É só, esses pontos são pontos críticos. São pontos que satisfazem gradiente de f igual ao 0, 0. São sobre esses pontos que a gente vai estudar o ciclo 4, ou a semana do ciclo 4 de atividade. Esses pontos são candidatos a máximos e mínimos onde a função é diferenciável. Beleza, fez isso, volta lá na lista. Você vai pegar todos esses seus pontos e vai jogar naquela matriz, chamada matriz hertziana. O que tem que fazer? Vamos aqui. Você vai ter lá uns pontos. x1, y1, x2, y2. Quem são esses pontos? As soluções da letra A, tá? Papapá, x20 e y20. Não sei se tem esse tanto de ponto, acho que não, mas vamos supor. Você tem todos esses pontos aqui, tá? Aí o que você vai fazer? Esses são os pontos que você encontrou na letra A. Letra B, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua função, você já calculou a primeira derivada, aí você vai calcular a derivada segunda em relação ao x, a derivada segunda em relação ao y. Para quem não lembra isso, eu fiz lá na sexta-feira, tá? A derivada de f em relação a x, y, e a derivada segunda de f em relação a yx.
Dica: esse tem que ser igual a esse, porque essa função é de classe C2. Funções de classe C2 são as funções que possuem segunda derivada, que são essas daqui, e elas são contínuas. Quando isso acontece, o teorema que eu vou apresentar para vocês na semana que vem, ele diz o seguinte: se a função é de classe C2, então as derivadas mistas, que é derivar primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y e depois em x, são iguais. Essa daqui, ó, se você olhar bem aqui, são as derivadas de primeira ordem. O que é calcular as derivadas de segunda ordem? Essa daqui é em relação a x. Se você derivar isso aqui em relação a x de novo, é a de segunda ordem em relação a x. Se você derivar essa em relação a y, é a mista. Você derivou primeiro em x, depois em y. Essa daqui é em relação a y. Se você derivar ela de novo em relação a y, é a de segunda ordem em relação a y. Se você derivar essa em relação a x, você tem a derivada mista. Então observa que essa daqui em relação a y, 2x. Essa em relação a x, 2x. Então elas são iguais, tá? Esse é o teorema. Isso aqui é igual a isso, sempre que as derivadas de segunda ordem são contínuas. Teorema de Clairaut-Schwartz. Apresento para vocês na semana que vem. Esse conteúdo é mesmo um pouquinho introdução ao que eu vou fazer na semana que vem. Calculou elas, que dá para calcular aqui, tá? Deriva de novo, você vai encontrar todas. O que você vai fazer? Vai testar em cada um desses pontos. E é só isso que é para fazer. Coloca nesses pontos, joga lá na matriz, vai adquirir. Tá bem? É só isso que vocês têm que fazer. Tá, eu estou finalizando, deixa eu só ver aqui. Tem algumas dúvidas aqui. Pessoal, não, o 3D, o Lian já tinha colocado, tá? Ele está fazendo no 3D. O problema aí, pessoal que aconselhou a usar o 3D, não é o 3D. Como eu disse, essa daqui você coloca no 3D, né? Que essa daqui também só vai dar no 3D. Se você escreve isso daqui lá no GeoGebra, você vai encontrar a esfera, tá? E é claro que no 3D, né? Porque se você fizer isso no 2D, não vai aparecer nada. O que vai aparecer só uma circunferência, ou nada. Então, essa daqui aparece lá no GeoGebra, isso. O que eu estou dizendo é, pelo menos na minha versão do GeoGebra, se você colocar isso daqui, não vai aparecer nada, tá? Fica só a tela branca lá, ele não coloca mensagem nenhuma, ele só diz que não funciona. Quer dizer, ele só não aparece nada, fica a tela em branco lá. E é nesse sentido que o Lian está falando, tá? Quer dizer, pelo menos foi o que eu entendi da pergunta dele. É que nesses casos, alguns casos que ele quer visualizar, o GeoGebra não plota mesmo no 3D. E aí eu acho, isso também já aconteceu comigo e eu não sei a justificativa. Tá certo? Pessoal, agora sim, está no horário do final da nossa aula. Eu peço desculpa que eu já estava um pouquinho avoado, mas espero ter ajudado vocês aí com o conteúdo e com o fechamento da lista. Reforçando, a lista vocês têm até domingo, mas tomem cuidado para não deixar para a última hora e esquecer, tá? Que uma lista tem um pesozinho até relevante na nota final de vocês, então é importante não perder nenhuma, né? Principalmente para os colegas que estão preocupados com a aprovação. Que eu acho que são todos. Bem, é isso. Um bom almoço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!